Como pode uma empresa que perde milhões de reais por ano ser avaliada em dezenas de milhões? Pois é, esse é o grande quebra-cabeça do universo das startups. E hoje a gente vai desvendar o código por trás dessa aparente contradição. Ok, vamos começar com um dado de realidade que é bem duro. A jornada de uma startup é brutal. A grande maioria, mas a grande maioria mesmo, não sobrevive à primeira década. Então o risco de fracasso não é só uma possibilidade. Ele é, na verdade, o resultado mais provável. E é aqui que a pergunta se torna inevitável. Com um risco tão gigantesco de falência, o que leva alguém a investir um capital pesado num negócio que hoje parece um poço sem fundo? A resposta não está no que a empresa é agora, mas no que ela pode, quem sabe, vir a ser. Para a gente entender a cabeça do investidor, primeiro a gente precisa desmontar um erro muito comum que os empreendedores cometem quando vão avaliar o próprio negócio. É uma confusão fundamental entre o que foi gasto e o que pode ser gerado. Aqui, a diferença é crucial. De um lado, a gente tem o valor contábil. Pensa nele como uma foto do passado, sabe? É o quanto custou para chegar até aqui. Só que para um investidor de startup, o passado importa pouco. O que interessa de verdade é o valor econômico, a capacidade futura de gerar riqueza, sempre com um belo ajuste pela altíssima chance de tudo dar errado. Startups não são avaliadas pelo que custaram, mas pelo que podem vir a valer. E isso nos leva direto para a mentalidade do capital de risco, o Venture Capital. É um jeito de pensar bem pragmático e que, à primeira vista, parece até contraintuitivo. Em vez de começar por hoje e projetar o amanhã, o investidor experiente inverte completamente o processo. O método é fascinante porque ele vira a lógica tradicional de ponta cabeça. Tudo começa com a pergunta final: por quanto essa empresa pode ser vendida daqui a 5 ou 7 anos? Esse é o valor de saída, o famoso exit. A partir daí, se define o retorno anual necessário para compensar todo esse risco. E só então, esse valor do futuro é trazido a valor presente para descobrir o máximo que se pode pagar hoje por uma fatia do negócio. E por que essas taxas de retorno são tão altas? 50%, 60%, até 70% ao ano? Porque, como a gente viu, a maioria das startups falha. O investidor sabe que de 10 investimentos que ele fizer, talvez um, com sorte 2, vão pagar a conta de todos os outros que deram errado. Essa taxa não é ganância, é uma precificação de risco extremo. E a regra é clara: quanto mais cedo o estágio da empresa, maior o risco e, por consequência, maior o retorno exigido. Bom, chega de teoria. Vamos aplicar essa lógica toda num caso prático para a gente ver como os números se comportam. Vamos conhecer a TechRoll, uma startup de tecnologia fictícia. Então vamos por partes para entender o ponto crucial. Primeiro, a projeção. A equipe da TechRoll estima que em 5 anos vai faturar 5 milhões de reais. Com base em empresas parecidas, se aplica um múltiplo de 9 vezes essa receita, o que nos leva a um valor de saída de 45 milhões. Agora, o segundo passo, o desconto. Para um investidor que exige um retorno de 50% ao ano para esse risco todo valer a pena, aqueles 45 milhões lá no futuro valem hoje, no máximo, 5,9 milhões. Esse é o teto do valuation da empresa para o investimento fazer sentido. Agora que a gente tem o valor máximo teórico, vamos analisar a proposta que está na mesa. A TechRoll precisa de 1 milhão de reais e está disposta a ceder 20% da empresa em troca. Para entender a estrutura do negócio, a gente precisa conhecer 2 conceitos-chave. O primeiro é o valuation pós-money. É simplesmente o valor da companhia logo depois que o dinheiro do investidor entra no caixa. A fórmula é direta: o valor do aporte dividido pela participação que o investidor levou. Aplicando a fórmula ao nosso caso, 1 milhão de reais dividido por 20%, isso nos dá um valuation pós-money de 5 milhões de reais. Esse número é o novo valor de mercado que foi combinado para a empresa, já com o capital novo dentro dela. O segundo conceito é o pré-money. Como o nome já diz, é o valor da empresa 1 segundo antes do investimento entrar. É o valor que o investidor e o empreendedor concordam que o negócio valia com base em tudo que já foi construído até aquele momento. No caso da TechRoll, a conta é bem simples: 5 milhões do pós-money menos o milhão que foi investido. A gente chega a um valuation pré-money de 4 milhões de reais. E aqui a gente desvenda o famoso paradoxo da diluição. Parece estranho, mas olha só. O fundador, que antes tinha 50% de uma empresa com valor contábil de 2 milhões, agora tem 40%. Sim, a fatia dele diminuiu. Só que o bolo cresceu muito. Os 40% dele agora são de uma empresa avaliada em 5 milhões. O valor da participação dele simplesmente dobrou.
Diluição não é perda de riqueza, é a troca de uma porcentagem por capital para acelerar o crescimento e aumentar o valor total para todo mundo. Até agora, a gente focou bastante na matemática. Mas se valuation fosse só uma planilha, a vida seria bem mais fácil. A verdade é que os números contam só metade da história. Nenhum investidor experiente toma uma decisão com base só nos cálculos. A planilha é uma ferramenta, não é um oráculo. É o ponto de partida para uma análise muito mais profunda e, para ser sincero, muito mais humana. E o que a planilha não mostra? Os intangíveis. Uma equipe excepcional pode transformar um plano mediano em um sucesso. E uma equipe mediana pode destruir o melhor dos planos. Os investidores analisam a capacidade de execução, o tamanho real da oportunidade, a força da concorrência. O valuation é, na verdade, uma mistura poderosa de ciência e arte. Por causa dessa incerteza toda, uma abordagem mais sofisticada não busca um único número, mas uma faixa de valores. Os analistas criam cenários. E se o crescimento for mais lento? E se o mercado adotar a tecnologia mais rápido do que o esperado? Atribuindo probabilidades a cada cenário, a avaliação deixa de ser um ponto fixo e se torna uma distribuição de possibilidades. E essa frase resume a filosofia perfeitamente. Uma análise só com números, sem entender o contexto do negócio, o time e o mercado, pode levar a decisões terríveis. Por outro lado, uma ótima história sobre o futuro, sem números para sustentar, não passa de um sonho. É a união desses dois mundos que gera uma avaliação que é realmente robusta. E a gente termina com essa reflexão. No final das contas, o valuation não é uma busca pela verdade absoluta, ele é uma ferramenta, uma linguagem que empreendedores e investidores usam para negociar os termos de uma parceria, alinhando riscos, expectativas e a visão de um futuro que os dois lados querem construir juntos.